Queridos amigos, bom dia. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões, como bem lembrou o Dejair, o título, Meu Reino Não É Deste Mundo, e nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, ou capítulo 2, onde Kardec lembra que Jesus foi aprisionado, foi levado a um julgamento arbitrário, e nessas andanças, os sacerdotes, Pilatos, Herodes, ele certamente foi conduzido de um lado a outro para se buscar uma justificativa. A justificativa para o processo que se estabelecera e uma condenação que já era certa, já era previamente ajustada entre as autoridades religiosas naqueles dias. Diante de Pilatos, diz João, capítulo 18, versículos 33 a 37, tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei. E disse Jesus: Tu dizes que eu sou rei, mas eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Pois todo aquele que é da verdade ouve a minha palavra. Allan Kardec discorre sobre esta passagem evangélica. Nós vamos encontrar vários comentários de vários outros autores que comentam as passagens evangélicas, as colocações na doutrina espírita, da codificação. Mas uma coisa é certa: Jesus certamente não estava se referindo ao reino temporal presente do planeta que abençoadamente nos acolhe. Naqueles dias as preocupações eram outras. Naqueles dias as coisas eram muito de imediato. As pessoas estavam começando a despertar para alguns outros valores, graças ao ensinamento do próprio Jesus, que trouxe uma ideia nova. Falava de um reino novo, falava de Deus de uma forma diferente. Se referia a Deus como sendo o Pai, amorável, misericordioso, e a todos nós, como irmãos que somos. Era esta a ideia, era este o ensinamento que Jesus nos trouxe. E mais que isso, quando ele disse: Meu reino não é deste mundo, certamente ele estava se referindo a um outro ambiente. Não vamos dizer um outro mundo material, não, mas um outro mundo onde as vibrações são diferentes, onde os valores são diferentes. E esses valores, segundo os benfeitores amigos e a colocação de Kardec, esses valores devem ser os objetivos principais da nossa vida. Hoje nós começamos a despertar para estes valores. Começamos a buscar entender aqueles ensinamentos de Jesus, que até bem pouco tempo atrás e até os dias de hoje fazemos determinadas confusões. Não compreendemos plenamente, não entendemos determinadas passagens,
ou adaptamos determinadas situações, determinados ensinamentos à nossa norma, à nossa forma de agirmos. E dizemos mais ou menos, teremos outras oportunidades, não resta a menor dúvida. Quando Jesus nos falou acerca da vida, dos valores da vida, das situações pelas quais nós deveríamos imprimir as nossas ações, realizar as nossas ações, ele certamente colocou o amor, o perdão, o entendimento, a fraternidade no seu ápice, como a nossa principal meta. O mais, tudo viria por consequência, se nós conseguíssemos agir assim. Decorridos quase 2000 anos, século XIX, surge a doutrina espírita. E o que é que a doutrina espírita nos traz? Nos traz estes ensinamentos de Jesus de uma forma bem mais explicada. De uma forma que nós não podemos dizer, agora eu não consigo entender também. Nós temos todas as explicações ali, na codificação. Como a parte moral da doutrina espírita, o Evangelho como uma direção a seguirmos, a nos orientarmos. Quando da codificação, lá no Livro dos Espíritos, depois no Evangelho segundo o Espiritismo e nas demais obras complementares, e até hoje, nas obras que se referem à doutrina espírita, nós vamos encontrar a reencarnação, que era aceita, era compreendida por alguns judeus naquela época, alguns povos, mas era uma ideia ainda muito imperfeita. E a doutrina espírita vem e nos coloca em detalhes o que é que acontece conosco. Somos criaturas de Deus, criaturas que tivemos um início, começamos a nossa jornada e vamos progredir, nos aperfeiçoarmos, imortalidade afora. Teremos oportunidades tantas quantas forem necessárias para nos aperfeiçoarmos. Trazemos algumas aptidões e trazemos algumas pequenas situações que precisam ser revistas ou refeitas. São essas situações, são essas realidades que nós vivemos no nosso dia a dia. Temos a ideia, temos a certeza, o aprendizado que nos foi endereçado, mas também temos as nossas manias, os nossos valores, ou aquilo que nós colocamos como valores e que fomos incorporando em nós nas várias existências passadas. Mas uma coisa é certa, nós, nesta existência, estamos em apenas mais um pequeno trecho da nossa experiência como a vida integral. E aprenderemos, realizaremos, tanto quanto for necessário. Algumas pessoas dizem, vou deixar para a próxima, porque nesta ainda tenho algumas pequenas falhas que não consegui me sobrepor a essas pequenas falhas. Quem daqui pensa assim? Só eu? Que bom, graças a Deus. Mais um centro onde está todo mundo de bem com todo mundo, ótimo. Mas quando a gente pensa dessa maneira, e não é o caso aqui, graças a Deus, a gente tem que ter em mente o seguinte: a próxima existência pode não ser tão propícia quanto esta que nós estamos passando agora. Nós estamos passando uma época, num país, numa terra, numa nação, onde nós nos entendemos, apesar das diferenças. Diga-se esse ano o que está acontecendo aí fora, em termos de correntes doutrinárias, políticas, mas vamos deixar isso para lá. Vamos pensar em nossas possibilidades. Quem sabe se na próxima existência nós reencarnaremos neste nosso querido Brasil? Nós não sabemos. Quem sabe quando será? Será que
daqui a 20, 30, 50, 100 anos? Nós não sabemos. As facilidades que nós temos hoje, ou as oportunidades que nós temos hoje, possivelmente podem ser diferentes mais adiante. E é possível ainda o pior de tudo: renascermos num ambiente de intolerância, onde a religião ou as correntes doutrinárias, onde a moral seja diferente, e tudo isso vai complicar o nosso tempo de postergar agora o que nós podemos realizar desde já. Então, por isso, a nossa busca, o nosso esforço de realizarmos o nosso melhor. Ah, mas Deus não faltará às minhas boas intenções. Quem pensa dessa maneira? Além de mim? Ninguém, graças a Deus. Deus realmente não faltará às nossas boas intenções. Mas nós já sabemos disso. Nós já sabemos o que nos convida, ou a que nos comprometemos nesta existência. Por quê? Porque está inscrito na nossa consciência a lei divina, as regras, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que se nos fosse feito, envolver o meio que nos acolhe, realizarmos o nosso melhor. E que Jesus resumiu tudo no amor a Deus e amar ao próximo. Então, todas essas situações nós já sabemos. No entanto, quando Jesus trouxe eles, nós que estávamos possivelmente naquele ambiente, não nos demos conta disso. E foi por isso que ele disse: meu reino não é deste mundo. Mas onde será este mundo? Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Quando o nosso querido sistema, não vamos nem falar nosso planeta, mas o sistema solar começou a se formar, Jesus já era um dos espíritos sublimes, celestiais, que estavam trabalhando na formação do sistema. Estava trabalhando já na condição de um espírito puro, de um espírito perfeito, que já havia passado por todas as fases pelas quais nós passamos hoje, já havia superado as suas possíveis fraquezas, e agora realizava algo em benefício de todos aqueles que haveriam a usufruir, utilizar aquele meio, este meio que abençoadamente nos acolhe, o sistema. Já era um espírito puro. E na questão número 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta isso: qual o ser mais perfeito que Deus permitiu reencarnasse entre nós? E a resposta, que nós já sabíamos, e certamente Kardec também já sabia: Jesus. A resposta é bem simples, simplesmente Jesus. Então nós temos em conta que, quando o mestre começou a trabalhar, junto com outros espíritos, também perfeitos, na formação do sistema, mais tarde na formação do nosso planeta, ele já era, naquele tempo, bilhões de anos na nossa contagem cronológica, já era um espírito perfeito. Já tinha todas as suas qualidades, já tinha todas as suas realizações no campo positivo. E ele certamente sabia das nossas fraquezas, como também conhece as nossas fraquezas, mais do que nós mesmos. Porque às vezes a gente reconhece alguma fraqueza, ou não. De vez em quando a gente fala: não, eu faço isso. Reconhecemos a fraqueza. Só que aí a gente justifica: mas naquela situação aconteceu assim, assim, assim. Alguém daqui faz isso, não? Graças a Deus. De novo, Zé, só nós dois, abaixemos a mão. Somos minoria, graças a Deus. O centro está santificado. Então, o que é que acontece? Quando nós nos damos conta de que a vida não é o que nós estamos vivenciando neste momento apenas. É um conjunto de realizações,
nesta experiência e em outras experiências que antecedem esta vida, que antecedem ou que antecederam essa etapa, e certamente nós teremos outras experiências com aqueles detalhes. Não sabemos exatamente como, não sabemos exatamente onde e não sabemos exatamente quando. Por isso, o nosso compromisso ou a nossa busca de realizarmos o nosso melhor desde já, para mais adiante não ficarmos mais decepcionados com a nossa realização ainda aquém daquilo que nós imaginamos, sabemos que é necessário. Mas Allan Kardec, ele, quando se refere ao ensinamento de Jesus no tocante ao reino do Mestre não ser deste mundo, ele nos convida a uma outra análise. Há uma análise, ou nos convida a nos colocarmos na posição mais adiante, na vida futura. O que é que nós vamos encontrar ao despertarmos no plano espiritual? Depois eu vejo isso, agora estou muito ocupado realizando outras realizações. Nós temos que ter isso sempre em mente. O que é que nós vamos, com o que nós vamos nos deparar quando despertarmos no plano espiritual? A nossa consciência nos dá a ideia de que estamos vivenciando o nosso melhor? Façamos esta análise, façamos essa pergunta quase que diariamente, para que nos coloquemos numa posição de buscar entender pelo menos, ou pelo menos não realizar mais algumas coisas que nós já sabemos serem não muito positivas para as nossas ações. Mas quando olhamos para a vida futura, nós olhamos para a imortalidade afora. E a imortalidade afora nos convida a algumas reflexões. Estamos vivenciando as nossas experiências neste planeta, ainda um pouco confuso, porque existem progressos que foram realizados, progressos que foram alcançados, mas também existem muitas situações que necessitam ser reparadas, repensadas. E é isso que faz essa confusão que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Esses valores que nós sabemos o que deve ser realizado e aquilo que nós realizamos ou que participamos no nosso dia a dia. Imaginemos um ambiente diferente, um ambiente onde os valores sejam outros. Numa noite de estudo aqui, nós nos perguntamos aos participantes alguma coisa que nós poderíamos encontrar num planeta já mais evoluído, em melhores condições. Não temos ideia nenhuma de falar que é isso, porque nós não temos noção, não temos ideia do que se realiza nesses países. Mas a gente imagina que lá o amor, o entendimento seja uma constante entre todas as criaturas, onde as fronteiras talvez não existam como existem aqui, onde as limitações não sejam tão presentes como nós encontramos aqui, onde as diferenças não sejam tão presentes também, como nós encontramos aqui. E quando nós fixamos as nossas ideias para essas situações, nós verificamos que podemos realizar isso desde já, em nós, em cada um de nós. Cada um de nós vibrando o melhor possível. De vez em quando uma ideia negativa vem à mente. Quem daqui de vez em quando se surpreende pensando coisa que não deve? Sobre quem não deve? Daquele jeito que não deve? Aquelas piadas que a gente sabe que nem pode. Nós todos passamos por isso. E essas situações nós vamos superando se nos vigiarmos. Jesus, o ser mais perfeito que esteve entre nós, tinha essa situação, tinha esta condição de espírito perfeito. E mais que isso, diante das ofensas, como é que ele se comportava? Simplesmente perdoava, simplesmente passava adiante,
Às vezes chamava a pessoa, o discípulo, a pessoa mais próxima, ou aquele que estava agindo de forma equivocada, a uma conversa, realizavam essas, e ninguém ficava sabendo. Nas narrativas dos benfeitores amigos, nós vamos encontrar as conversas de Jesus com Judas, com os apóstolos queridos, com Simão Pedro, o discípulo querido, onde ele, Jesus, chamava à razão aqueles amigos mais próximos, para que verificassem bem o que estava sendo realizado. E hoje nós já temos essas condições, porque também conhecemos isso. Basta não justificarmos ou querermos justificar as nossas fraquezas com: eu fiz isso, mas não vamos nem perguntar mais, porque aqui, graças a Deus, só o Zé e eu é que fazemos essas justificativas. É isso, Zé? Justificamos porque fazemos ou não fazemos. Quando nós imaginamos isso, imaginamos que este reino é alguma coisa harmoniosa, onde todos se entendem, onde todos se amam, onde todos buscam o melhor para todos, nós ficamos maravilhados. É verdade que nós saímos daqui e voltamos ao nosso cotidiano. No nosso cotidiano, às vezes, as condições ainda são um pouco diferentes, são um pouco mais complicadas. Mas sejamos nós, como disse Jesus, a luz no meio onde estivermos. Assim, estes ensinamentos de Jesus tendem a nos conduzir a uma reflexão maior. A fraternidade que deve permear todas as nossas ações. Existem aqueles de nós que agimos de forma equivocada? Sim, vamos usar do perdão. Mais adiante, existem aqueles que realizam verdadeiras barbaridades? Existem, mas eles também despertarão. Este é o ensinamento de Jesus. Nós vamos concluir essas singelas e breves reflexões lembrando duas frases. Na realidade, essas frases elas foram elaboradas por H. Jackson Brown Jr. H. Jackson Brown Jr., ele foi um empresário ligado à comunicação, é um empresário ligado à comunicação. Ele escreveu alguns livros, ele tem uma empresa, uma empresa que era uma gravadora no meio oeste dos Estados Unidos e levava uma vida relativamente tranquila. E leva uma vida relativamente tranquila. O detalhe é que o seu filho, um dia, como nós conhecemos essa situação, foi admitido numa universidade, que era um pouco distante da cidade onde ele morava, onde ele residia. E ele, então, ficou, num primeiro momento, contente. Mas, no segundo momento, ele quis passar para todo o seu conhecimento, todas as ideias para o seu filho, para que o seu filho se comportasse de forma digna, de forma positiva, neste novo ambiente, que ele não conhecia, e que o seu filho também não conhecia. Seu filho Adam estava preparando para a viagem, e o H. Jackson Brown Jr. ele começou a escrever num caderno de anotações. Algumas anotações, algumas instruções. O que ele imaginou que ia demorar algumas horas, demorou alguns dias. E depois de tudo pronto, ele resolveu colocar em ordem. E depois de colocado em ordem, ele resolveu datilografar. Olha só quanto tempo faz. Então, quem datilografaria alguma coisa hoje? Hoje não se datilografa mais, se digita, não é isso? Mas ele datilografou, passou tudo a limpo. E quando eles foram levar, ele e a esposa foram levar o filho Adam para a cidade, para o alojamento da universidade, onde ele passaria os próximos anos, ele entregou para o filho aquele calhamaço
de anotações. E ali ele veio embora e falou: este é o meu presente para você. Este é o meu presente, você dá uma olhada, vê o que você aprenda daqui, procura seguir aquilo que você achar que é conveniente. E veio embora. 2 dias depois, o filho telefona para ele, emocionado, em prantos, e diz: pai, este foi o melhor presente que eu ganhei em toda a minha vida. Ali nasceu um pequeno grande livro, como nós normalmente falamos. Este livro é intitulado Pequeno Manual de Instruções para a Vida. Naquele calhamaço de anotações que depois foram datilografadas, H. Jackson Brown Jr. colocou 500 instruções para o filho. 500 instruções para que o filho se conduzisse naquele ambiente novo para ele, que agora ele iniciava uma nova fase. Na instrução número 369, H. Jackson Brown Jr. escreveu para o filho: assuma o controle da sua atitude. Quando nós pensamos, assuma o controle da sua atitude, nós vamos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. E nas instruções dos Espíritos, se eu não me engano, no capítulo 19, se eu não me engano, 19 ou 17, nós vamos encontrar uma mensagem de Lázaro, Espírito, que nos fala acerca do dever. O dever para com a vida, e ele discorre. Leon Denis, no livro Depois da Morte, falando sobre aquela colocação de Lázaro no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz mais ou menos o seguinte: o dever se nos apresenta de múltiplas formas. Em primeiro lugar, nós temos o dever de nos conduzirmos, de nos orientarmos, de nos governarmos. E aí ele fala sobre outras hipóteses, sobre outras regras do dever. Mas nós vamos para a instrução número 435. Não subestime o poder de uma palavra ou de uma ação gentil. E aí nós nos lembramos, para finalizarmos, de Jesus, o querido amigo de todos nós, que apenas nos convidou, nos amarmos e nos entendermos. Possivelmente, quando nós incorporarmos isso no nosso modo de ser, nós certamente compreenderemos o reino divino, que não está no lugar geograficamente localizado, mas está incorporado em nós, na nossa própria individualidade. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.